Bom pessoal, seguimos em mais um vídeo então aqui sobre cinemática nos nossos vídeos aqui do GTV sobre física. Nesse vídeo nós vamos falar sobre lançamento horizontal. Devido aos problemas que nós tivemos no último vídeo com o áudio e por esses conteúdos serem relacionados entre si, eu vou recapitular alguns conceitos que nós já vimos no último vídeo, tá bom? Abordando agora com mais clareza, e então a gente vai poder entender um pouquinho melhor sobre esse lançamento, recapitular o que já foi visto, e no final vai ter exercício. Então fica por aqui até o final, que no final a gente vai estar resolvendo aí um exemplo para você captar ainda melhor essa matéria, certinho? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, então a gente tem um cenário um pouco diferente do que a gente viu lá no lançamento oblíquo. Lá no lançamento oblíquo a gente tinha algo como essa semicircunferência aqui do movimento, partindo de uma certa altura que seria o solo, certo? Eu posso chamar de altura zero, e então eu chego até uma certa altura máxima. A partir dessa altura máxima eu começo a cair até chegar novamente na altura zero quando eu chego ao solo novamente. Quando eu estou falando de lançamento já horizontal, o que eu tenho então é um quarto de circunferência. Eu tenho aqui um corpo que ele sai de uma superfície, pode ser uma mesa, pode ser um morro, enfim, e esse corpo ele vai começar então a descer. Esse corpo ele tem uma certa velocidade inicial, e essa velocidade inicial impulsiona o meu corpo para baixo. Pode ser uma bola que já estava rolando em cima de um penhasco que caiu, pode ser alguém que rolou alguma coisa de cima de um prédio, alguém que jogou alguma coisa de uma certa altura. Enfim, o que importa é a gente saber que esse movimento ele acontece a partir de uma certa altura até chegar no solo, descrevendo uma trajetória aí que seria como se fosse um quarto de uma circunferência, enfim. Assim como a gente viu lá no lançamento oblíquo, a gente tem para esse corpo que ele tem uma certa velocidade v0. Essa velocidade v0 agora, a gente pode perceber aqui que ela está simplesmente, olha só, se eu traçasse o plano cartesiano y e x, eu teria uma velocidade inicial v0 em x apenas. Certo? O meu corpo está se movendo apenas na horizontal, não tem movimento na vertical. Eu posso considerar então para esses exemplos do lançamento horizontal que a minha velocidade inicial em y ela é igual a zero, certo? Zero, eu não tenho velocidade inicial em y, apenas velocidade inicial em x. Pois bem, assim como a gente estava falando lá no lançamento oblíquo, o meu corpo ele é submetido a uma aceleração na vertical, que é a aceleração da gravidade, a aceleração devida à força gravitacional. Essa aceleração da gravidade, então, ela aponta para baixo, e ela tem um módulo, então, o tamanho dessa aceleração da gravidade, ela é, para ser mais preciso, 9,81 metros por segundo ao quadrado, mas os exercícios costumam deixar para a gente 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nossos cálculos, né? Se o exercício aí da tua prova, do teu vestibular, se o exercício não te fornecer 9,81, use gravidade como 9,81, você pode considerar 10, que não vai ter problema. Em qualquer ponto da minha trajetória, então, eu vou continuar tendo aquela mesma velocidade inicial em x. Por quê? Na horizontal eu não tenho nenhuma força fazendo com que a minha velocidade aumente. Lembrando, força pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Portanto, uma força provoca em um corpo uma aceleração. Se eu não tenho força aqui na horizontal, só aquela força que impulsionou meu corpo no início, certo? Essa força deu a velocidade do meu corpo, acelerou ele. Mas a partir do momento que ele sai daqui de cima, não tem mais nenhuma força empurrando, continuando empurrando ele para frente, certo? Então, aquela velocidade em x ela continua constante. Essa velocidade v0x aqui é constante. Se eu tenho uma velocidade constante, portanto, na horizontal, eu vou ter um movimento que é chamado MRU, movimento retilíneo uniforme, já que a minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Quando eu estou falando já na vertical, como eu comentei, a gente tem a aceleração da gravidade impulsionando meu corpo cada vez mais para baixo. Então, na vertical, como eu tenho uma aceleração constante, eu estou tendo um MRUV, já o movimento que tem a aceleração. Dessa forma, aquela velocidade inicial v0y, que era zero, eu vou ter agora uma certa velocidade em y, certo? No momento ali próximo de tocar o solo, eu vou continuar tendo uma velocidade em x, que é igual àquela velocidade em x que eu tinha no início,
mas a velocidade em y, vou chamar aqui de vy', ela é maior do que a velocidade em y que eu tinha aqui, que é maior do que a velocidade que eu tinha aqui, que no caso seria nula. Então a velocidade em y, na vertical, ela vai aumentando, aumentando, aumentando à medida que a minha altura decresce. Bom, então como a gente viu no último vídeo, eu tenho um movimento que ele é composto por dois movimentos, certo? É um movimento composto por uma componente horizontal e um movimento composto por uma componente na vertical. Para cada um desses movimentos eu vou ter um conjunto de equações que vão me ajudar a resolver os problemas. Então quando eu estou falando do MRU, que equações eu tinha? A gente tinha a equação do sorvete, S igual a S0 mais V vezes o T. Então, o MRU, essa equação aqui, ela é válida para a minha componente horizontal, já que eu não tenho aceleração. Quando eu estou falando da vertical, eu já estou tratando de um MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado com uma aceleração constante. Então, no MRUV, eu vou usar um conjunto de equações como S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, a famosa sorvetão. Eu vou ter também V igual a V0 mais AT, vovô e vovó assistem TV. E eu tenho também a equação de Torricelli, que é aquela quando você está sem tempo, irmão, né? Você não tem o tempo no seu exercício, então você usa a equação de Torricelli. Vovô e vovó mais dois amigos deitados no sofá, caso você quiser decorar essa equação aí com mais facilidade. Lembrando também que essa componente aqui, que eu estou chamando de A, é o alcance que eu tenho do meu movimento. Então, quanto mais para longe em relação ao ponto de onde ele saiu, do ponto mais alto, quanto mais longe, por exemplo, de uma mesa, que a bola caiu, do penhasco, que a bola caiu, maior é o alcance do meu movimento. Então, quanto mais alcance, maior vai ser essa componente aqui na horizontal, maior vai ser, olha só, a posição final do meu corpo. Eu posso sempre considerar que a posição inicial é de onde o corpo iniciou o movimento. Então eu vou ter aqui que o S é igual a V vezes T. Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade na horizontal, já que eu estou falando de um deslocamento horizontal. Não vamos confundir isso aqui. Em compensação, lá no MRUV, quando eu estou falando de posição, eu já estou falando de uma posição na vertical. Se eu estou falando de uma posição na vertical, eu estou falando da altura que esse movimento ocorre. Se eu pegar um instante de tempo, por exemplo, em que a minha partícula estava nesse ponto, então eu vou ter uma certa altura h'. Olha só, h'. Se eu tiver agora numa certo instante de tempo em que a minha partícula esteja nessa altura h duas linhas, eu já vou ter uma outra altura, enfim, e esses valores, então, usando essa equação do MRUV, vão me dar valores de posição na vertical, que a gente chama de posição na vertical, uma altura, na vertical. Eu não consigo descobrir o alcance usando essa equação. Vai me dar valores errados, mesmo jogando intervalos de tempo certos. Eu vou ter sempre uma relação na vertical, enquanto o MRU vai me dar relações de posição na horizontal. Da mesma forma, a velocidade aqui, eu vou conseguir descobrir a velocidade em cada ponto da trajetória, essa minha velocidade que eu disse que estava aumentando, quanto ela está aumentando. Eu vou descobrir usando as equações do MRUV. Então, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essas duas equações aqui vão me dar a velocidade na vertical, enquanto a velocidade na horizontal ela é constante, não preciso de equações para descobrir esse valor. Para deixar isso bem claro na cabeça de vocês, a gente vai resolver um exemplo para mostrar como que eu posso utilizar as equações do MRU e do MRUV para resolver um problema. Eu tenho um problema aqui, por exemplo, de uma bola que ela é lançada de cima de uma mesa com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Eu tenho uma certa altura em Y dessa mesa e eu tenho que o alcance da minha partícula ela é de 5 metros. Então, minha partícula ela vai cair até alcançar essa posição aqui de 5 metros. Então, é pedido o tempo de queda, a altura da mesa e também o módulo da velocidade vertical antes de atingir o solo, ou seja, qual a velocidade do meu corpo aqui imediatamente antes de atingir o chão. Qual que é esse VY? Bom, vamos fazer uma coisa de cada vez então. A letra A vai pedir o tempo de queda do meu movimento. Eu tenho aqui então a minha velocidade inicial em x, que é 10 metros por segundo. E eu tenho o alcance, olha só, na horizontal. Se eu estou falando da velocidade horizontal, alcance horizontal, eu posso usar as equações do movimento horizontal, que é a minha MRU. No movimento horizontal, então, eu tenho S igual a S0 mais V vezes o T. A minha posição inicial, como a gente comentou, ela pode ser sempre zero se eu adotar que a posição inicial é o ponto a partir do qual o meu movimento começa. S, então, que é o meu alcance, olha só, minha posição final, eu sei que é 5. Velocidade do meu corpo na horizontal é 10
vezes o tempo em que esse movimento ocorre, é justamente o que eu estou querendo saber, quanto tempo demora para que esse corpo caia. Então, o tempo vai ser igual a 5, olha só, esse 10 aqui está multiplicando o t, certo? Vai passar para o outro lado, então dividindo. Então, 5 dividido por 10. Eu posso simplificar isso aqui por 5, eu vou ter 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 0,5, e olha só, se a minha velocidade era metros por segundo, o tempo é em segundos. Então, isso aqui é em segundos, 0,5 segundos é o tempo de queda dessa bola dessa mesa. A letra B, então, vai pedir para a gente qual que é a altura da mesa. Quando eu estou falando de altura, então, eu estou falando de um deslocamento na vertical. Se eu estou falando na vertical, eu já não posso usar as informações da horizontal, por exemplo, 10 metros por segundo, o alcance na horizontal, certo? Uma informação, eu até comentei isso no último vídeo, que pode ser válida nesse caso aqui do meu movimento, é o intervalo de tempo final, já que o movimento horizontal e vertical se completa ao mesmo tempo nessas duas componentes. Então, tanto na vertical quanto na horizontal, a partícula chega ao solo no mesmo instante de tempo. Então, o tempo final, olha só, é igual a 0,5 segundos, que é o que eu descobri aqui em cima, tanto para vertical quanto para horizontal, certo? Se eu estou querendo lidar com a altura da minha mesa, eu tenho então aquelas equações, né? Então, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu tinha essas três equações, então, para poder lidar com o meu problema. E você vai cair nessa seguinte situação quando você estiver resolvendo os exercícios que exijam essas equações do MRV. Eu tenho três equações e quais dessas eu tenho que usar? De cara, a gente já pode descartar essa daqui. Por quê? Eu não estou envolvendo o meu ΔS, que é justamente o que eu preciso, que o exercício está me pedindo, a altura da mesa. Aqui eu não vou descobrir a altura da mesa, eu vou descobrir apenas uma velocidade final. Se eu olhar de Torricelli, olha só, eu tenho até o ΔS, mas eu precisaria da velocidade final do meu corpo, que é uma componente que eu não tenho, a menos que eu jogasse nessa equação, descobrisse a velocidade, jogasse aqui de novo, mas eu ainda tenho quadrados, isso aqui viraria uma raiz, daria um trabalhinho a mais. Então, nós vamos usar a equação do sorvetão. Eu tenho o ΔS, que é o que eu preciso, a velocidade inicial em y ela é igual a zero, então eu posso cancelar isso aqui, a aceleração eu conheço e o intervalo de tempo final eu conheço. Só uma atenção aqui, eu estou usando o intervalo de tempo final porque ele me pede a altura total da mesa. No intervalo de tempo final, eu andei todo esse ΔS aqui, que é justamente a altura da minha mesa. Se eu tivesse pego um intervalo de tempo em que a partícula estivesse nessa posição, eu teria simplesmente a quanto a partícula andou aqui no meu movimento, não a altura total da mesa. Usando então a equação aqui de cima do sorvetão, desconsiderando essa parte que a gente já viu que é zero, eu chego em S igual a S0 mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Bem, como o meu movimento ele é de queda, eu posso adotar um referencial positivo quando eu estou caindo, já que todo o meu movimento está sendo para queda. O sinal de negativo ou positivo aqui só vai me indicar se o meu movimento está a favor ou contra o meu referencial. Nesse caso, para facilitar a nossa vida, eu vou considerar o nosso referencial positivo quando eu estou caindo, e não quando eu estou subindo, que é o que geralmente a gente faz. Então quer dizer, se o movimento está para baixo, se a componente de gravidade, de força está para baixo, então ela é uma componente positiva. Ao contrário, se ela estivesse subindo, eu colocaria ali na equação como sendo negativa. Então eu tenho que, vou passar o S0 para lá, está somando, vou passar subtraindo. S menos S0 é justamente ΔS, então já vou escrever aqui ΔS, que é justamente o que? A altura, certo? Variação do deslocamento na vertical total. Então, é a altura. Isso aqui é igual à aceleração, que é 10. Lembrando, eu estou colocando positivo porque meu referencial positivo está para baixo. Dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Meu tempo é 0,5. Uma dica aqui, 0,5 eu posso voltar aqui para a fração, já que eu vou ter que elevar ao quadrado, que facilita um pouquinho as minhas contas. Então eu vou ter 10 dividido por 2, isso aqui vai me dar 5. 1 ao quadrado vai ser 1. Dividido por 2 ao quadrado, vou ter 4. Isso aqui me dá uma altura, então, de 1,25 metros. Por fim, então, o exercício pede para a gente qual que é o módulo da velocidade vertical antes de atingir o solo. A gente chama imediatamente antes de atingir o solo porque a velocidade quando ele atinge o solo é zero. Né? É uma velocidade que, se você está parado no chão, você não tem mais velocidade vertical. Então a gente considera o instante imediatamente anterior ao movimento parar como sendo o intervalo de tempo final, e a gente analisa o movimento naquele instante final como sendo ali, ó,
colado ali no chão, mas ainda não no chão. Antes de atingir o solo, eu vou considerar um intervalo de tempo 0,5 segundos. Percebe que são três questões baseadas no mesmo exercício, que se você tivesse errado o tempo de queda aqui no início, já daria errado todas as outras questões, porque todas dependem desse intervalo de tempo. Pois enfim, se eu estou querendo a velocidade vertical, eu vou ter que usar uma dessas equações aqui na minha vertical. Como eu estou querendo a velocidade, é prudente que eu escolha, então, velocidade final. Essa aqui já não me satisfaria, porque eu só uso a velocidade inicial, não é o que eu quero. E eu tenho essas duas aqui, então eu vou ter uma que vai relacionar as velocidades ao quadrado, e uma outra que tem só a velocidade, né? Então a gente pode pensar que vai dar menos trabalho se eu usar essa segunda aqui, do que ter que ficar mexendo com quadrados, deslocamento que é 1,25, números quebrados. Essa aqui é muito mais fácil, percebe só? Ó, V igual a V0 mais a T. Vocês vão ver como é mais simples. V0 ela é 0, então a velocidade na vertical final vai ser a aceleração, que é 10, vezes o intervalo de tempo final, que é a partir do qual eu estou analisando a minha velocidade, que é o intervalo de tempo de 0,5 segundos. Nesse intervalo de tempo eu tenho uma velocidade de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade do meu corpo na vertical imediatamente antes de eu tocar o solo. Espero que tenha ajudado você de alguma forma e que tenha compensado um pouco o áudio do último vídeo, que vocês tenham entendido um pouco mais a matéria. Se você gostou desse modelo de vídeo, resolvendo exercício no final, não esquece de deixar o seu curtido, o seu coraçãozinho aqui embaixo. Compartilha com seus amigos, comenta um conteúdo que você quer ver aqui, que ajuda bastante. A gente está produzindo um material sempre de qualidade e que atenda ao que vocês precisam. Não se esqueça que toda terça-feira tem resumo aqui no perfil do Instagram, Christian_GRO. Se possível, não deixe de compartilhar com seus amigos para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Um forte abraço e bons estudos!